procurado é o de medicina, que fica no campus de Botucatu, região oeste do estado. No ano passado, foram 95 candidatos por vaga. O vestibular da universidade é o segundo mais concorrido do país. Só perde para o da USP. Para participar do vestibular, os interessados devem adquirir o manual do candidato à venda por R$ 5,50 nos postos de inscrição que funcionam nos campos da universidade. Preencher essa ficha de inscrição, anexar o RG original, uma foto 3x4 e pagar uma taxa de R$ 47,50 em qualquer agência do Banespa. O manual da Unesp também está à venda em 129 agências do Banespa. As inscrições vão até o dia 6 de outubro e as provas serão entre os dias 19 e 21 de dezembro. Simples tecido, pintado por você. Madrugada com ventos de 160 km por hora. Não chegou a Miami como se esperava. A rota do furacão foi bem mais ao norte, na região de Cocoa Beach e Vero Beach, cidades à beira-mar, mais perto de Orlando, onde está a Disney World. O furacão prossegue sua rota em direção ao oeste, passando pela região de Orlando e Tampa, agora à tarde, e indo novamente para o mar, no Golfo do México. O Erin veio com muita chuva, derrubou postes, houve corte de energia elétrica e provocou alguns estragos nas ruas e estradas. Mas depois de 4 horas perdeu força e se transformou numa tempestade tropical. Nas cidades da costa leste da Flórida, onde estamos agora, não houve vítimas. A população foi avisada com antecedência e se protegeu bem. Hermano Hennig, de Cocoa Beach, na Flórida, para o Jornal Hoje. Com medo do furacão, várias companhias aéreas cancelaram ou anteciparam voos de Miami para outros países. O primeiro voo da Varig para São Paulo saiu ontem, 5 horas antes do horário previsto, e chegou ao Aeroporto Internacional de Cumbica às 2 da manhã. As malas e pacotes cheios de compras confirmaram a tradição, mas os brasileiros que chegaram da Flórida essa madrugada trouxeram outras novidades na bagagem. Notícias do furacão. Ontem à noite assustou um pouco. O ventinho, um vento já de 10, 15 milhas assusta. Imagina um de 70 milhas que é o Hurricane lá, o furacão. Parecia que ele estava esperando uma guerra muito grande, um medo danado, mas eu acho que foi mais por susto só. Já com o dia claro, a única confusão aqui no Aeroporto Internacional de Cumbica era com os horários dos voos. Para resolver os problemas de cancelamentos e adiamentos, as companhias aéreas estão pagando hotéis para os passageiros e dando informações pelo telefone. Agora de manhã, o clima aqui no embarque e no desembarque misturava curiosidade, alívio e saudade. Na chegada, adolescentes voltando das férias na Flórida movimentaram o saguão com seus bichinhos de pelúcia e orelhas de Mickey. Todos aguardados ansiosamente por namoradas e mães. É a caçula, é a primeira vez que sai, então a gente se preocupa mais. Aí chora. Chora assim. Quem chegou às 8h20 no primeiro voo do dia contou que a quantidade de informações divulgadas e as notícias do desvio e de que esse furacão fará poucos estragos aliviaram as tensões. Tinha confusão no aeroporto, não? Nenhuma, estava tranquilo. E quem partia para Miami também já não estava assim tão preocupado. Dizendo aqui que você só não quer que destruam os brinquedos da Disney, é verdade? É, porque eu tô indo especial para ver a Disney. A American Airlines cancelou o voo que vinha de Miami para o Rio no fim da noite de ontem. O voo da Varig, que deveria ter decolado do Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, também na noite de ontem, só saiu hoje de manhã. A tripulação de um navio que veio do Togo, na África, está em quarentena no porto de Paranaguá, no Paraná. O navio Sea Coral, de bandeira chinesa, chegou ontem ao Brasil com um tripulante morto. 2 tripulantes doentes foram levados para o Hospital das Clínicas em Curitiba, onde estão isolados. As amostras de sangue deles vão ser mandadas ainda hoje para o Instituto Adolfo Lutz, em São Paulo, e para um laboratório em Atlanta, nos Estados Unidos. Exames preliminares descartam a hipótese de contaminação pelo vírus Ebola. Segundo a Secretaria de Saúde do Paraná, o mais provável é que eles estejam com malária. Uma tentativa de rebelião hoje cedo no cadeião do bairro de Pinheiros, em São Paulo, terminou com 15 feridos. Armados com facas e estiletes, 8 presos da ala B do cadeião tentaram render os carcereiros na hora da revista. Os funcionários reagiram e conseguiram dominar a situação. 9 carcereiros e 6 presos ficaram feridos. E foi preso hoje em São Paulo o responsável pelo estupro e assassinato da corretora de imóveis Lucicleide Jordão.
Ela foi violentada e morta a tiros na frente da filha de 7 anos no sábado à noite no bairro do Morumbi, em São Paulo. Ricardo Lima Santos, de 19 anos, confessou o crime. Disse à polícia que pretendia assaltar a corretora e que ela foi morta porque reagiu ao estupro. A seguir, a falta de remédios aumenta o drama dos portadores do vírus da AIDS no Sul. E um simples ônibus muda a vida de donas de casa em Fortaleza. Um pedacinho de giz dentro da caixa de bijuterias evita que elas escureçam. Você pode seguir a profissão que quiser, mas com o curso de informática Data Control é muito mais fácil. Afinal, só o maior centro de informática da América Latina oferece cursos completos com estágio de 30 dias dentro da própria escola. E depois encaminha os alunos ao emprego de acordo com as necessidades do mercado. Viu só como a Data Control abre as portas do mercado para você? Não fique sentado aí. Faça já sua matrícula. Data Control, onde o seu sucesso está programado. Anote aí os endereços da Data Control em São Paulo. Avenida Moema 84, Rua Faustolo 1855, Avenida Bernardino de Campos 348, Rua Santo Afonso 294 e em Santo André, Rua Senador Flacker 922. Brute traz para o Brasil sua espuma gel para barbear, importada dos Estados Unidos. É fresca, perfuma macia. Acho que você vai gostar. Brute de Fabergé, o verdadeiro. Eu e Paulo desejamos ter um apartamento maior. Eu gostaria muito de comprar um imóvel onde hoje funciona o meu escritório. Eu pretendo aumentar minha rede de lojas. Eu quero dar de presente à minha mulher uma casa na praia. Todas essas pessoas têm um desejo e o Banorte tem a solução. Banorte Imóvel Certo. Realize o desejo de ter o seu próprio imóvel, residencial, comercial, de lazer, novo ou usado. Banorte Imóvel Certo. Essa é a solução. Metalúrgicos do ABC Paulista fizeram agora de manhã um ato público no centro de São Paulo contra a medida provisória do governo que reduz as alíquotas de importação de autopeças. Os metalúrgicos se reuniram em frente ao prédio do Ministério da Fazenda. Eles denunciam que, pagando menos imposto, as autopeças importadas podem substituir as peças nacionais na montagem dos veículos, o que, segundo eles, provocaria cerca de 100 mil demissões nas indústrias de autopeças do ABC. Os metalúrgicos levaram para a manifestação um caminhão decorado com peças nacionais. Ter uma profissão ficou mais fácil para as donas de casa de Fortaleza. E essa mudança de vida chega até elas a bordo de um ônibus. Se a dona de casa não tem como ir para os cursos profissionalizantes, os cursos vão até ela. Assim funciona o programa de qualificação de donas de casa, criado em Fortaleza para atender comunidades pobres. O programa é desenvolvido dentro de 3 ônibus, transformados em salas de aula. As alunas aprendem de graça a costurar, a cozinhar e a cuidar do cabelo e das unhas. Os cursos são dados durante 4 horas por dia e cada turma tem 15 alunas. Os cursos duram um mês. No fim, as alunas recebem um diploma e os 3 ônibus são levados para outros bairros da cidade. Dessa maneira, até o fim do ano, 1.500 donas de casa da periferia de Fortaleza terão uma profissão. Serão costureiras, cozinheiras, cabeleireiras ou manicures. Através desta profissão, elas vão adquirir o sustento da sua família e também se sentirem como realmente profissionais, como donas de casas qualificadas. Ivânia da Silva sempre sonhou em trabalhar num salão de beleza, mas nunca teve dinheiro para pagar um curso. Agora ela presta atenção em cada palavra da professora. A gente tem que ter uma profissão, se a gente quiser vencer na vida, a gente tem que saber fazer alguma coisa. Depois de formadas, as alunas que quiserem montar uma pequena empresa ainda terão ajuda. O programa financia a compra de equipamentos. Um empurrãozinho para o trabalho dessas futuras profissionais. Vai melhorar muito a vida das mulheres, né? Dona de casa, doméstica, né? Que vai poder trabalhar em casa ou fora, né? No mercado financeiro, o dólar comercial está sendo vendido a 0,935 de real. O dólar turismo por 93 centavos. O paralelo, 92 centavos. A Bolsa de Valores de São Paulo está operando em alta de 2,3%. Na Bolsa do Rio, alta de 1,7%. As cadernetas de poupança que vencem hoje estão rendendo 3,65%.
Criança Esperança 95. A campanha da Rede Globo e do Unicef recebeu até agora 1.259.983 ligações. O total arrecadado é de R$ 5.478.431. Até domingo você pode fazer a sua doação. Dê esperança a uma criança. O Jornal Nacional mostrou ontem o sofrimento dos doentes que dependem de remédios do governo para sobreviver. Faltam medicamentos em muitos hospitais e postos de saúde do Brasil. Hoje, a Secretaria de Saúde do Rio Grande do Sul informou que 3 dos 10 remédios usados no tratamento de aidéticos não chegam ao estado há um mês. O Hospital Conceição, em Porto Alegre, informou que 18 pacientes estão com problemas de visão por falta de remédios, que deveriam ser entregues pela SEMI, a Central de Medicamentos do Ministério da Saúde. Um paciente não resistiu à demora e morreu na noite de segunda-feira. Em Brasília, a Divisão de Prevenção e Controle da AIDS do Ministério da Saúde informou que desconhece a falta de remédios para os aidéticos de Porto Alegre. Segundo a divisão, as secretarias de saúde dos estados têm que fazer os pedidos para os medicamentos serem enviados, porque são medicamentos caros que passam por um controle. O Ministério da Saúde informou que está faltando um medicamento de danosina e que, por causa disso, o Ministério autoriza os estados que têm convênio com o Programa Nacional de Doenças Sexualmente Transmissíveis a usar dinheiro desses convênios para a compra desse medicamento. A Central de Medicamentos informou que ainda há em estoque os outros remédios para o tratamento da AIDS e que nos próximos dias 16 e 17, a SEMI estará fazendo uma licitação para a compra de medicamentos para aidéticos. No Rio, o ministro da Saúde, Adib Jatene, disse que acredita no apoio do presidente Fernando Henrique e da área econômica do governo para a aprovação do imposto sobre movimentação financeira. Os recursos seriam aplicados na área de saúde. Ele disse ainda que há uma campanha contra o setor e que todas as fraudes ou desvios de verbas estão sendo apurados pelo Ministério. No momento em que nós estamos buscando recompor o sistema e dar o mínimo de recursos, há uma verdadeira campanha orquestrada no sentido de se desprestigiar o setor. Não vai acontecer, porque a verdade é uma coisa que sempre prevalece. E nós estamos trabalhando com números, com dados e com a verdade. A seguir, o presidente do Corinthians cria polêmica depois do incêndio na Federação Paulista de Futebol. E uma solução barata e chique para aquele sofá velhinho. Um tecido pintado em casa mesmo valoriza o móvel e acaba com a sua implicância. Em Porto Alegre nesse inverno e se transformou no turista estrangeiro mais famoso da cidade. A advogada Niceli encontrou o pinguim numa praia próxima de Porto Alegre. Não resistiu aos encantos do bichinho e o levou para casa. Geladinho, como já é chamado, vive numa câmara fria e de vez em quando sai para passear para a alegria da criançada. Seguindo a orientação de um veterinário, pelo menos uma vez por dia, o Geladinho vai para a rua para fazer um passeio de mais ou menos 30 minutos. O pinguim se alimenta de sardinhas, come até 10 por dia. Na frente do espelho, procura amigos. Niceli gostaria de ficar com ele, mas pretende levá-lo para o Museu Oceanográfico da cidade de Rio Grande. Parece que lá eles pegam carona e vai para... levam, né, para o lugar adequado. Vou sentir muito, né? Ele está tendo todo o tratamento adequado, mas eu acho que ele tem que ir para o lugar dele mesmo. E no Paraná, um outro morador da Antártida fugiu do frio para aproveitar o inverno mais ameno do Brasil. A baleia da espécie franca, também chamada de verdadeira, nadou centenas de quilômetros para ter o filhote perto da praia, na altura da cidade de Matinhos. Os moradores da região pararam para ver o espetáculo. O filhotinho surgiu discretamente ao lado da mãe. A previsão do tempo para a tarde de hoje. A frente fria no oceano ainda deixa muita nebulosidade no extremo sul do país, com possibilidade de chuva. Nas áreas listradas do mapa, céu parcialmente nublado. O calor pode causar pancadas rápidas de chuva na área que vai do norte do Amazonas até o litoral nordestino. A massa de ar seco continua influenciando o tempo na maior parte do Brasil e garante mais uma tarde ensolarada, com temperaturas altas na grande região clara. Você olha para o sofá velho na sala e decide que precisa de um novo.
Aí na loja, os preços vão de R$200 a R$1.000. Uma reforma pode ser a solução. Só que um bom estofador pode cobrar R$300, R$400. Pergunta: como pôr fim ao problema do sofá sem provocar um rombo no orçamento? Resposta dos decoradores: cobrir o velho sofá com panos pintados por você mesmo. A repórter Elisa Mendes dá a dica. O tecido para cobrir o sofá pode ser uma popeline, um algodão cru ou um cretone. Para cobrir um sofá de 2 lugares, você vai precisar de 4 metros. O preço varia de R$3 a R$8. Mas o importante é que o tecido tenha 2 larguras. Esse cretone, por exemplo, que custa R$ 5,50 o metro, tem 2,20. Com isso, você não precisa remendar o tecido. Para 4 metros de tecido, você vai precisar de 2 quilos de tinta acrílica solúvel em água, pincéis, esponja e alguns potes vazios para fazer a mistura das cores. Muki Skrovonsky faz há 10 anos esse trabalho e é ela quem vai ensinar para a gente. Eu vou mostrar para vocês como é que faz um pano usando esponjas, que é um trabalho fácil de fazer e que fica muito bonito. Para fazer a estampa com esta técnica, vamos trabalhar com várias tonalidades de azul, do mais claro ao mais escuro. Use meio quilo de tinta azul e o restante de branco. A tinta tem que ser diluída em água em partes iguais. Misture bem com o mesmo pincel. Para esticar o pano, prenda com pregadores na beirada de uma mesa ou no encosto de cadeiras. Se tiver cavaletes, melhor. Vai sempre começar, né, pelas cores mais escuras e finalizar esse trabalho com a cor mais clara, tá? Então você pega o pincel, molha bem a esponja, aí com a esponja molhada, você apoia a tua mão embaixo para dar um apoio e de leve você começa. Esponjas diferentes podem dar um efeito melhor. Quando mudar a cor da tinta, preste bem atenção para cobrir os espaços em branco do tecido. Você pode conseguir outras estampas usando pincéis. Lembre-se, sempre dissolva as tintas em água. Este pano bem colorido é feito com pincéis largos. Pinte traços livres para dar mais movimento. Molhe bem o pincel, assim a pintura fica sem falhas. Com o pincel menor, você faz o acabamento. Para pintar um tecido florido, faça primeiro o desenho. Depois, preencha os espaços vazios que vão ser o fundo do estampado. Só então pinte as flores com as cores que você escolher. Para fazer um pano xadrez, pinte primeiro todo o tecido com uma só cor. Depois, faça traços bem firmes com diversas cores. Terminado o trabalho, é só deixar secar. Não precisa pôr no sol, nem é necessário usar produto para fixar a tinta, porque ela não desbota. Agora é só cobrir o velho sofá. Alguns toques completam o charme. Nós nas pontas dão bossa. Ou algumas dobras na frente ou nas laterais. Com tecido você pode fazer também almofadas. Agora é só ir trocando os panos e ter uma decoração sempre diferente na sua sala. O Jornal Hoje termina aqui. Uma boa tarde para você. Uma boa tarde e até amanhã.